Shalom, bom dia, ou a graça e a paz, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém, bom dia. Vamos para a devoção da manhã? Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Iremos ler do versículo 1, possivelmente iremos concluir o versículo 18. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas das quais desperto a vossa mente puras por meio de recordações. Então, olha o propósito que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Para que as pessoas possam despertar a mente dela, para que elas mantenham a mente dela puras por meio das recordações. E quais recordações? Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Todos nós temos que ter isso em mente, de lembrarmos todos os dias confiantemente da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que recordar todos os dias da palavra do Senhor. Por isso o propósito também desse devocional é esse, de nós nos atentarmos às palavras do nosso Senhor, nosso eterno Deus, confiarmos na palavra dele, aguardarmos a eternidade que virá por intermédio dele. E o apóstolo Pedro, ele fala que ele escreve essa segunda carta, das quais ele quer despertar a mente puras por meio das recordações, para que lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e dos vossos mandamentos, os apóstolos do Senhor e Salvador. Versículo 3. Sabendo disso primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Versículo 5. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora e dentro da água. Versículo 6. Por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Versículo 7. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservadas para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o apóstolo Pedro está aqui falando sobre pessoas que desde aquela época estavam escarnecendo, falando sobre a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E está demorando demais. Desde quando começou o mundo é assim, com essa palavra de que promessa, a terra prometida, a libertação do povo, o povo vai ser liberto da escravidão, e sempre com a mesma promessa, e até hoje. E hoje em dia aparecem homens escarnecedores com as mesmas palavras, e piores ainda, escarnecendo, pegando o próprio evangelho e transformando ele no algo místico, no algo miraculoso, em algo envergonhoso também. Vergonhoso, levando o evangelho à vergonha, fazendo zombaria, escarnecendo do evangelho, escarnecendo da promessa. A promessa que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo ele se entregou na cruz do madeiro pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou, está adiante de Deus Pai e virá. A promessa que ele virá é verdadeira,
é fiel. Como disse aqui no versículo 9, o Senhor não é tardio a respeito da promessa. Ele está querendo que todos se arrependam. Todos se arrependam. E quem já se arrependeu tem que permanecer todo dia se arrependendo e buscando a promessa. Mas a promessa, irmão e minha irmã, é a promessa da eternidade. Não fique com promessas deste mundo, porque este mundo irá acabar com fogo. Fogo da ira do Senhor. O fogo da ira do Senhor. Este mundo irá ser destruído pelo fogo da ira do Senhor. Como fala no versículo 7 aqui, ó. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo, para a perdição dos homens ímpios. Mas vamos lá, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, nos quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de se derreter com um calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11. Visto que todas essas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser, em toda santa maneira deveis viver em piedade. Versículo 12. Aguardando a promessa para a vinda do dia do Deus, quando dos céus, em fogo, hão de se dissolver todos os elementos, ao calor intenso, derreter-se-ão. Versículo 13. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse novo céu e nova terra, onde habita a justiça, é onde Deus habita, não é aqui nesse mundo. Parem de ser enganados. A Nova Jerusalém não descerá aqui nessa terra, nesse mundo. Esse mundo será dissolvido com o fogo da ira do Senhor. Esse novo céu e nova terra que descerá do céu é na eternidade, onde Deus está. O apóstolo João, quando falou lá em Apocalipse, capítulo 20, ele recebeu aquela visão estando no céu, porque ele foi levado em espírito para o céu pelo anjo. Então, que todos nós viemos permanecer aguardando essa promessa de nós sermos levados para a habitação onde Deus está. Nós temos que ficar sendo longânimo, sendo fiel a Deus e aguardando o dia do Senhor. Amém? A promessa é da eternidade. Não fique com promessas desse mundo. Fique com promessas da eternidade, amados. Onde nem a traça nem a ferrugem pode corroer. Amém? Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.